Nós temos o privilégio de estarmos recebendo o pastor Jonas Madureira aqui esta noite. Nós nos conhecemos assim pessoalmente há quase um ano atrás, quando nós fizemos o curso lá do Nove Marcas, lá com o Mark Dever, lá em Washington. E foi um privilégio muito grande ter a companhia dele e poder conhecê-lo mais profundamente. E para nós é realmente um motivo de alegria recebê-lo aqui nesta noite. E vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos trazer a sua palavra através dele. Pai, mais uma vez queremos louvar o teu nome, porque o Senhor nos permitiu prestarmos um culto de louvor ao teu nome, porque nem para isso nós somos dignos, Senhor. Agora, quando nós vamos ouvir a tua palavra, pedimos que o Senhor possa nos falar através do pastor Jonas, Senhor. Unge seus lábios para que ele possa ser fiel, Senhor, na entrega da tua palavra. Abençoe o seu ministério, a sua vida, a vida da sua família, Senhor, os seus planos. Que tudo isso possa ser para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu estou muito feliz, obrigado, pastor Walter. Muito feliz de estar aqui com vocês, de poder conhecê-los pessoalmente. A gente já ouve bastante falar de vocês. O Franklin, vez ou outra, fofoca sempre sobre vocês, e são boas fofocas. Uma igreja muito querida, e eu tenho muita alegria de poder estar hoje aqui com minha família, com minha esposa, meus filhos, alguns amigos também aqui conosco. Estou muito feliz de estar aqui, de poder meditar na palavra com os irmãos e perceber desde o início do culto como Deus conduz as coisas, né? A gente vai meditar sobre isso que a gente acabou de cantar. Nossa reflexão hoje é no Salmo 119. Não é brincadeira não, eu tenho 40 minutos para falar do Salmo 119 com você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 119. O Salmo 119, ele é considerado o maior salmo da Bíblia. E ele tem um valor impressionante em termos de espiritualidade e devoção do ponto de vista bíblico. Ele trabalha com toda aquela configuração de que é necessário que o homem memorize os ensinos para que ele possa, ao longo da vida, honrar esses ensinos memorizados. Isso não acontecia apenas em culturas como a cultura hebraica, isso acontecia na cultura grega. Imagine que os pequenos gregos tinham que decorar as obras de Homero, a Odisseia, a Ilíada, obras gigantescas. Eles tinham que decorar tudo aquilo. E o que facilita a decoração desses longos e longos textos? O fato de eles serem construídos de uma maneira em que eles possam ser lembrados. Dizem que esse tipo de recurso chama-se recurso mnemônico, ou seja, o recurso da memória. Como se faz isso? Com acrósticos. Por exemplo, você pega uma palavra e para cada letrinha daquela palavra você escreve uma sentença. Pense que o Salmo 119 é um grande acróstico. Esse acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico. Quando você abre o Salmo 119, em algumas Bíblias você tem aí a primeira letra, Aleph. Aí o segundo conjunto de textos, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Todos eles são letras, todas elas são letras do alfabeto hebraico. E a cada conjunto de 8 versos, esses textos vão mudando de acordo com a letra. São 8 versos, por exemplo, o primeiro começa com Aleph. Os 8 primeiros versos, eles sempre começam com a letra Aleph. E assim vai até chegar na última letra do alfabeto hebraico, de 8 em 8 versos. O objetivo, então, desse salmo não era as pessoas lerem, era decorar. O objetivo desse salmo não é ler e meditar nele. O objetivo desse salmo é decorá-lo, sabê-lo de cor, ter ele em seu coração, gravado em sua mente. Aliás, a palavra
decorar no latim vem exatamente desse sentido, de trazer para o coração aquilo que desce para o coração e a gente não esquece mais. Portanto, o Salmo 119 não é um salmo para ser propriamente lido, é para ser memorizado. Pense que quando esse salmo foi escrito, o seu autor queria exatamente isso, que aqueles que lessem esse salmo decorassem esse salmo. Mas quem é esse salmista? Será que a gente pode saber alguma coisa sobre ele? A gente poderia tomar várias linhas para tentar trabalhar esse salmo hoje e entender do que se trata esse salmo, o que ele quer dizer, o que ele quer ensinar. Eu vou escolher uma linha, dentre as muitas linhas que a gente poderia ter para ler este salmo. E eu escolhi a linha do salmista, que tenta responder a seguinte pergunta: quem escreveu o Salmo 119? Quem ele é? Não sabemos a sua origem, não sabemos sequer seu nome, não sabemos quem ele é, por onde ele andava. E a grande pergunta é: como saberemos quem é esse salmista? Se não temos nenhuma informação, se as informações que temos são tão precárias. Eu não quero aqui, obviamente, gastar tempo para tentar construir uma espécie de reflexão que, de alguma forma, baseado em pesquisas históricas e arqueológicas, a gente possa descobrir quem é esse salmista. Não. O meu interesse é em descobrir não este salmista enquanto uma pessoa no mundo, mas este salmista enquanto aquele que escreve o que está nesse texto. A gente não precisa saber quem ele é em termos de nome, lugar, de origem, mas esse salmo revela tanto sobre ele, fala tanto sobre ele. É como as minhas e as tuas orações, dizem tanto sobre quem nós somos. As tuas orações, elas falam sobre Deus, sim, elas falam sobre a palavra de Deus, sim, mas elas explicitam tanto quem você é. Orações podem explicitar um Deus máquina, um Deus que, por exemplo, é concebido por você como uma espécie de máquina que você controla. Às vezes a gente pode estar diante de orações em que a gente se coloca diante de um Deus que, pelo contrário, nos controla, nos governa, nos dirige, nos enche o coração, nos traça o caminho. As nossas orações dizem muito sobre quem nós somos, dizem muito sobre como nós cremos em Deus, dizem muito sobre como cremos nas Sagradas Escrituras. Nossas canções falam sobre nós, nossos hinos falam sobre nossa vida, assim como este Salmo 119 fala muito sobre esse salmista. E a grande pergunta é: o que este salmo fala desse salmista? O que podemos saber deste salmista lendo este salmo? Eu queria começar com o primeiro versículo, os primeiros versículos, versículos 1 e 2. Veja o que diz o texto: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A primeira coisa que chama a nossa atenção nesse salmo é a de que o salmista tem em consideração o fato de que a felicidade está totalmente atrelada ao andar no caminho do Senhor de forma reta. E não somente isso, mas a felicidade está nessa obediência de todo o coração. Ele é alguém que de todo o coração e com todo o ímpeto da sua mente, do seu entendimento, do seu conhecimento, porque é isso que o coração, principalmente nos salmos, aponta, o seu pensamento, o seu entendimento, a sua busca por compreensão é sedenta, é ávida por Deus e pela sua palavra. A gente sabe, por conta deste Salmo 119, que o salmista que criou este salmo, ele no mínimo buscava a Deus de todo o coração. Veja o versículo de número 10. O texto diz: eu te busco
de todo o coração. O que ele está dizendo é: felizes são os que te buscam de todo o coração. Eu te busco de todo o coração. Ou seja, toda a condição que ele está propondo para que alguém alcance a felicidade, que é obedecer os mandamentos de maneira reta e buscar o Senhor de todo o coração, ele está dizendo: eu faço isso, eu busco o Senhor dessa maneira. Mas quem é este que busca o Senhor desta maneira? Preste atenção nos versículos de 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Já sabemos alguma coisa sobre este salmista. É bem possível que ele seja um jovem. Ele começa com a seguinte pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele acabou de dizer que a felicidade, ela é fruto da obediência irrestrita à palavra de Deus, de um coração que é uma busca por compreensão insaciável por Deus, e que ele é este que busca a Deus com um coração completamente ávido por Deus, necessitado por Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele diz logo em seguida: vivendo de acordo com a tua palavra. Você olha o versículo 16, e o versículo 16 parece confirmar tudo o que está sendo dito até agora. Veja o que diz o versículo 16: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Observe como esse salmista, ele conjuga a memória da palavra, o entendimento de que essa palavra tem que ser gravada no coração, na relação do versículo 11 com 16. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Versículo 16: tenho prazer na tua palavra, nos teus decretos, nos teus mandamentos, não me esqueço da tua palavra. Num primeiro momento a gente pode olhar para este jovem salmista e dizer o seguinte: puxa vida, eu acho que também isso serve para mim. Eu acho que para eu ser feliz eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso seguir os mandamentos, eu preciso andar de maneira correta, eu preciso ouvir a palavra de Deus, mas não é só obedecer a palavra de Deus, não é só entender a palavra de Deus e saber que ela conduz à felicidade, eu preciso ter prazer nisso. É tão interessante a diferença entre a obediência a uma ordem e o prazer na obediência. São duas coisas absolutamente diferentes. A gente pode obedecer por mera obrigação, e essa era uma das advertências que Paulo queria fazer aos filipenses quando ele disse: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não era uma atitude de obediência simplesmente por uma ordem dada. A palavrinha usada ali é frônesis, que significa que Jesus, quando obedeceu o Pai, obedeceu porque Ele queria, porque Ele desejava. Não é só o entendimento do que Deus quer que Ele faça, e não é tampouco uma obediência simplesmente cega do que Deus quer que Ele faça. Ele deseja obedecer a Deus. E meus irmãos, eu acredito que toda obediência de alguém à palavra de Deus é fruto, em primeiro lugar, dessa graça maravilhosa que faz a gente desejar o que antes a gente não desejaria. É essa graça que desperta em nós um desejo que perdemos lá no Éden. É essa graça que faz a gente amar o que antes não conseguiríamos amar se não fosse por obra do Espírito Santo, que converte nosso coração para Deus, e faz o nosso coração, que estava perdido em seus próprios pensamentos, em encontrar pensamentos que são mais altos do que os seus. Quando nosso coração deseja a palavra de Deus, a gente já provou a graça redentora, remissora de Deus. Então a gente até aqui já sabe que ele é um jovem, sabe que ele tem em alta conta as Escrituras, sabe que ele tem em alta conta a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, que quer seguir esses mandamentos de maneira extremamente correta. Eu espero que daqui por diante você comece a pensar neste jovem como uma espécie de modelo. Talvez
a experiência de ler o texto dessa forma provoca em você uma espécie de indignação. Eu quero que você, de alguma forma, ao ler essa passagem daqui para frente, comece a perceber a indignação que o texto vai te provocar. Versículo de número 18, ele diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que ele está querendo dizer com isso? Você sabe que uma das coisas que o pecado fez com o homem foi cegá-lo, não foi destruir o olho. O pecado não destruiu nossos olhos, o pecado nos cegou. Portanto, não adianta a gente querer enxergar quando os nossos olhos estão danificados. O cristianismo, ele não é gnosticismo. O que é o gnosticismo? Aquela crença, bem do início da era cristã, que dizia que o conhecimento liberta. Então, se a gente conhecer algo, a gente será liberto. E os cristãos afirmam a mesma coisa. Os cristãos também afirmam que o conhecimento liberta. Mas o interessante é que os cristãos também afirmam que antes desse conhecimento libertar, é preciso uma primeira e anterior libertação, que é obra do Espírito Santo, que é aquilo que os nossos pais, tanto os pais da igreja como os reformadores, não cansaram de ensinar, de que antes do conhecimento verdadeiro nos libertar, é necessário que o nosso coração esteja liberto para ver, para enxergar, para ler o conhecimento de Deus. Imagine que você esteja cego e a sala esteja completamente iluminada. Do que adiantaria a luz em toda a sala se você é cego? Se você é cego e uma outra pessoa não é cega, mas ambos estão em trevas, também não adianta nada. Tanto você ter os olhos curados, ou os olhos capazes de enxergar, como os olhos danificados, se não houver luz, você não vai enxergar. O problema é que quando há luz, somente enxerga aqueles que têm os olhos curados. O mundo não é habitado por gente que tem olhos como eles foram, obviamente, criados desde o início. Os olhos de todos os homens estão cegos. E a única possibilidade de a gente enxergar o que Deus está nos mostrando é através dessa cura maravilhosa que o Espírito Santo faz, que os nossos pais chamam de testemunho interno do Espírito Santo, que é aquela obra que o Espírito Santo faz na vida de alguém e cura os seus olhos, para que ele enxergue o que antes ele não conseguia enxergar. Então nós não acreditamos que simplesmente a gente lê a Bíblia e a Bíblia nos liberta. Em primeiro lugar, a gente precisa estar liberto pelo Espírito Santo de Deus para entender o que a palavra está dizendo. E o curioso é que isso acontece sempre ao mesmo tempo. O profeta tem que pregar para um povo que está com os lábios, com a boca, com os ouvidos, com tudo insensível para a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, o profeta é chamado para pregar, e eles não vão ouvir, eles não vão te entender. A grande pergunta é: por quê? Se eles não vão ouvir, se eles não vão te entender? Porque é na pregação da palavra que duas coisas acontecem: o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, e a palavra de Deus traz luz, e a gente enxerga todas as coisas pela luz do Espírito Santo. Eu estou me dirigindo aqui a dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão cegas e há pessoas que foram curadas. As que estão cegas não precisam apenas de luz, precisam também do Espírito Santo, precisam da cura. Mas aqueles que já estão curados não podem achar que porque estão curados não precisam mais do Espírito Santo.
não precisam mais do desvendamento do Espírito Santo. Não é porque você foi regenerado pelo sangue de Cristo Jesus, que então você agora pode ler todas as coisas e contemplar todas as coisas sem a assistência do Espírito Santo. Você continua insuficiente, você continua dependente do Espírito Santo, mesmo para entender aquilo que outrora você já entendeu. O tempo todo a gente precisa que o Espírito de Deus desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Portanto, tudo aquilo que a gente está dizendo hoje pode fazer sentido para alguns, mas eu não tenho dúvida, pode não fazer sentido para outros tantos. Não há absolutamente nenhuma garantia de que o que está sendo dito hoje aqui será aceito, entendido e compreendido de uma maneira plena e total. É como Martin Lloyd Jones diz, a experiência dele, uma das mais incríveis, um dos motivos que levou ele à conversão, foi o fato de ele estar diante de dois enfermos, os dois estão, ele era médico, então os dois estão com o mesmo quadro clínico, ele tem uma metodologia e apresenta a mesma metodologia para os dois. Um morre e o outro fica curado, são e salvo. E ele se faz a pergunta, puxa, mas eu usei o mesmo método, eu fiz do mesmo jeito, porque um foi curado e o outro não. Foi nessa hora que ele descobriu que ele estava lidando não só com moléculas, ele não estava lidando apenas com matéria, ele estava lidando com a eternidade, ele estava lidando com os céus. Eu estou falando dos céus nessa hora. E os céus não são vistos por olhos que estão danificados pelo pecado. O céu só pode ser enxergado, contemplado, à luz do desvendamento do Espírito Santo. Por isso, este jovem, logo de cara, já diz, abre os meus olhos, porque se o Senhor não abrir os meus olhos, como eu vou poder contemplar as maravilhas da tua lei? Como eu vou poder admitir que a tua palavra, ela é poderosa? Não, enquanto o Espírito Santo não atuar na sua vida, você vai interpretar sempre o texto à luz de suas vontades e seus desejos, mas o texto está aqui para te ofender. O texto não está aqui para concordar com você e comigo. É a ofensa da palavra de Deus que transforma o nosso coração. É a ofensa do texto bíblico que faz você repensar seus caminhos e descaminhos. É quando o texto ofende, é quando o texto agride a nossa sistematização, que faz com que as coisas fiquem organizadas de um jeito que nos agrada. É nesse exato momento que o texto nos ofende. Eu fico tão impressionado quando eu vejo algumas coisas do tipo, pessoas extremamente tristes porque elas foram pregar a palavra para alguém e alguém não aceitou. Eu falo, pastor, preguei a palavra e o sujeito me magoou. O que ele fez? Ele me xingou. Ele não te bateu, não? Você tinha que apanhar. Você esqueceu que pregar a palavra de Deus ofende? As pessoas, elas querem o quê? Querem pregar o texto bíblico na sua pureza, na sua realidade, e não quer que o texto confronte. Lutero dizia que todas as vezes que o evangelho for pregado em sua pureza, ele vai engendrar confronto. Eu fico impressionado, acho que as pessoas pensam assim, eu vou conversar hoje com um budista, e vou falar da palavra para um budista. E aí eu vou começar a conversar com um budista. E a gente vai trocar a palavra, eu vou ser a pessoa mais amigável possível. E a gente vai trocando ideia e ele vai dizendo com a gente, rapaz, eu penso assim também, eu concordo com você. Aí o segundo, rapaz, eu concordo com você. Aí a terceira, concordo com você. Você sai depois de 6 minutos de conversa com o cara, ele concordando com tudo que você disse. Você tem que entrar em crise, meu irmão. Alguma coisa está errada. Em algum momento, a visão da palavra de Deus traz o conflito, engendra o conflito. Em algum momento, a palavra ofende a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar o mundo, ofende a nossa maneira tão boazinha de lidar com as pessoas, porque a gente salva todo mundo, a gente quer o bem para todo mundo, a gente é tão bonzinho. Não é assim, não somos assim. O problema é que muitas vezes não permitimos que o texto seja capaz de nos ofender, que o texto seja capaz de mexer com as nossas estruturas de plausibilidade, de racionalidade. Mas quando isso acontece, as coisas começam a mudar dentro da gente. E aí a gente não mais força o texto a dizer o que queremos.
nós já agimos de uma outra maneira. Nós já queremos que o texto nos ensine. O pior de todos os pecados é a racionalização do pecado, coisa que nós cristãos fazemos de uma maneira incrível. O que é a racionalização do pecado? Eu acho que o exemplo mais típico, mais claro de racionalização do pecado, de nossos erros e nossas falhas, é o exemplo de Davi. Pensa, Davi, no dia em que ele tinha que guerrear, ele está lá ociosamente andando pelo palácio e olha uma senhora tomando banho. Aí o que ele faz? Eu quero essa mulher. Só que ele descobre que essa mulher ela é casada. Aí ele tem um problema sério. Qual é o problema dele? Eu posso pegar todas as mulheres, mas eu não posso pegar a casada. Eu posso pegar a viúva, mas não posso pegar uma casada. Aí o que ele faz? Por quê? Na Bíblia está dizendo o quê? Não adulterarás. Aí ele fica assim, puxa, então esse não é o ponto. Mas e se ela ficar viúva? Viúva pode. Aí o que ele faz? Puxa vida, mas se eu matar o sujeito, eu caio no outro mandamento. Qual é o outro mandamento? Não matarás. Puxa vida, eu não posso matar. Mas se ele for para uma guerra e ficar morrido? Aí pode, eu não matei ele. É isso exatamente o que Davi faz. Ele precisa resolver o problema dos mandamentos. E ele tem um desejo. E o texto está afrontando ele. O texto está dizendo, não faça isso. Isso não pode ser feito. E ele está racionalizando. Ele está racionalizando. E ele racionaliza tanto que ele se auto-engana. Ele precisa de Natã expor tudo diante dele para ele acordar diante do pecado e dizer, puxa vida, eu falhei. Esse é o problema da racionalização, é a maneira de a gente operar o texto ao ponto de ele dizer o que a gente quer ouvir e o que os outros querem ouvir. Meus irmãos, se existe uma coisa que a gente não pode perder, é a dimensão ofensiva da palavra de Deus, porque é ela que transforma. Agostinho dizia, mais ou menos assim, feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. O amor surge dessa ferida, surge dessa ofensa. A gente precisa ser ofendido pela palavra, porque é isso que gera a santidade, é isso que gera o amor a Deus. Você veja só como este salmista, ele demonstra esse tipo de atitude nos versículos 33 a 35. Veja como ele se encontra diante da palavra, não como alguém que quer racionalizar o texto, mas alguém que quer ser lido pela palavra e confrontado pela palavra. Veja o que ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Perceba os verbos: ensina-me, dá-me entendimento, dirige-me. Ele não está dizendo eu conduzo, eu dirijo, eu lidero, eu ensino. Ele está dizendo, ensina-me, Senhor, me dá o entendimento, me dirige. Como é difícil a gente se colocar assim diante de Deus, porque a gente quer dirigir, a gente quer estabelecer a força do nosso entendimento em todas as questões da vida, e quando se fala em aprender, a gente já sabe tanto. O que a palavra de Deus vai nos ensinar? Você já sabe tanta coisa. Então a atitude desse salmista é a de submissão a essa palavra. Ela ofende, mas ao mesmo tempo essa ofensa gera em nós essa submissão diante da palavra, que faz com que a gente não se coloque diante da palavra como alguém que vai manipular o texto em favor de nós mesmos, mas vai deixar com que o texto, ele fale de nós, fale de quem nós somos, explicite o nosso coração e as intenções do nosso coração. Você corre os olhos para o versículo 50 e 51 e você descobre mais algumas coisas desse salmista. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Então a gente encontra nesse jovem uma espécie de sofrimento. Ele está sofrendo, ele não está numa situação simples,
Ele está diante de um contexto de tensão. E essa tensão, esse sofrimento que ele está vivendo, é algo que coloca diante dele a experiência da humilhação. Veja, existem arrogantes zombando dele o tempo todo. É um jovem que teme a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que quer seguir de forma obediente ao texto bíblico, quer viver uma vida orientada pelas Escrituras, pede para que ele seja ensinado pelas Escrituras o tempo todo, está passando por uma dificuldade, nós não sabemos qual é, mas é uma dificuldade que parece provocar uma situação de constrangimento ao ponto de pessoas que são arrogantes, obviamente ele as considera arrogantes, e essas pessoas zombam dele o tempo todo. É uma pessoa que está debaixo da pressão popular, é uma pessoa que está debaixo da execração da opinião pública, é um jovem que está sofrendo a pressão popular. E essa pressão vem acompanhada de zombaria, vem acompanhada exatamente disso que vai castigando ele e vai se repetindo ao longo do texto, em outros contextos que nós vamos ver mais adiante. Corra os seus olhos para os versículos 89 a 91. A despeito de ser jovem, de estar num contexto de zombaria e de ao mesmo tempo estar sofrendo por algo que nós não sabemos o que, a despeito de tudo isso, ele diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. É impossível que este jovem, diante de tudo isso, não perceba que até os zombadores estão a serviço de Deus para forjar seu caráter. Talvez você possa encontrar pessoas que te perseguem, que zombam de você. E a tua oração é: Senhor, tira eles do meu caminho. E Deus está dizendo: não, eles estão aí para manter você santo. Mas como assim? Isso é o que talvez a gente poderia chamar teologicamente de espinho na carne. O que é o espinho na carne? A gente não sabe o que é, mas a gente sabe os seus efeitos sobre Paulo. Quais são os efeitos sobre Paulo? A vergonha, a zombaria. Ele tem um espinho na carne que foi enviado por um mensageiro de Satanás. Observe só a conotação do texto. E que o esbofeteia, na antiguidade, esbofetear é envergonhar alguém, colocar alguém em vergonha. Paulo se sente envergonhado pelo que pede a Deus por 3 vezes para que Deus tire o espinho na carne. E o que Deus diz? Não, é esse espinho na carne que trata teu caráter. É esse espinho na carne que prova a tua fé. É esse espinho na carne que trata a tua vida. Então, estava conversando com um amigo esses dias e dizendo para ele: olha, o espinho na carne está aí exatamente para tratar o nosso caráter. E referindo ao espinho na carne, há pessoas que às vezes aparecem em nossa vida para justamente nos perseguir. E aí ele disse assim: então eu vou orar para Deus converter o espinho na carne. Aí eu disse: não adianta, Deus vai colocar outro espinho, porque Ele quer converter você. Deus vai usar as coisas mais incríveis desse mundo, porque Ele é o Senhor de tudo isso. Ele vai usar as coisas mais incríveis para tratar o nosso caráter. Veja que Jesus Cristo é levado, segundo Mateus capítulo 4, versículo 1, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Jesus está debaixo de situações em que ele precisa passar por situações as mais difíceis possíveis, mas todas elas são necessárias, são fundamentais. Então é interessante como este jovem é capaz de perceber que a palavra de Deus é que diz a ele que todas as coisas estão a serviço de Deus, e portanto a zombaria também está a serviço de Deus. Talvez agora a gente lê essa passagem e acha o seguinte: esse jovem aqui, ele pode amar a palavra, ele pode ser uma pessoa que busca a palavra. Olha, menino de ouro, que menino, viu? Mas ele agora está beirando a arrogância, não é possível. Veja só, versículo 97 em diante: como eu amo a tua lei, medito nela
o dia inteiro. Pronto, quando a gente vê um negócio desse, a gente já tem que começar a se sentir pequeno. Meu Deus, ele medita o dia inteiro. Quanto tempo eu medito na tua palavra? Mas não para por aí. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto os teus mandamentos estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres. Olha só, que coisa difícil, não? Que menino atrevido. Que menino, como ele fala uma coisa dessa? E tem meus alunos aqui que estão olhando para mim com um olhar assim. Não é? Então olha só, tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Isso não vale lá no seminário. Pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, os mais velhos. Pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Pronto, você vai ouvindo isso tudo, você vai falando assim, começa a distanciar, né? Esse menino não existe. Como assim? Eu estou muito longe dessa realidade. Ele está muito distante de mim. Essa experiência está muito distante do que eu vivo. Eu não sou assim. Como eu vou conseguir um dia ser assim com esse menino? E a gente vai vendo ele e vai cada vez mais idealizando, e a gente vive, como ser assim? Como alguém chegar nesse patamar sendo tão jovem? Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente olha para esse menino e ele começa a se distanciar, vai se distanciando. E aí ele se distancia mais ainda quando a gente vê os versículos 113 a 115. Olha só. Odeio os que são inconstantes. Você já olha para esse cara me odeia. Ele me odeia. Quando ele diz odeio os inconstantes, o que ele está querendo dizer? Aqueles que não conseguem manter-se fiéis à palavra de Deus, que não conseguem seguir corretamente as Escrituras, que não andam de acordo com a lei do Senhor, a lei de Deus, e que oscilam o tempo todo, que ora estão meditando na palavra, ora estão meditando em si mesmos, ora estão cultuando a Deus, ora estão cultuando a si mesmos. Estes são os inconstantes. Ele está dizendo, odeio eles. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Vai piorar, irmão. Versículo 127, isso aqui é para humilhar mesmo. 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Ou seja, eu amo a Deus e a sua palavra mais do que tudo aquilo que eu posso ganhar e tudo aquilo que eu posso obter como fruto do meu trabalho. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. É um jovem que parece ser extremamente intransigente com a falsidade. Ele não gosta da falsidade. E tudo aquilo que gera falsidade é execrado por ele. Não bastasse isso, ele continua dizendo, os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Ele teme tanto a palavra, ama tanto a palavra e segue tanto à risca essa palavra, que quando ele vê outros não seguindo a palavra e não obedecendo a palavra, rios de lágrimas correm de seus olhos. Eu acho que até aqui a gente conseguiu construir todo o imaginário desse jovem. Um jovem superpotente, em termos de conhecimento da palavra, de amor pela palavra, não há dúvidas de que ele ama a palavra, do quanto ele é fiel a essa palavra.
mas algo parece não bater quando a gente chega ao último versículo do texto. E é com ele que eu quero terminar a nossa meditação de hoje. Versículo de número 176. Tenho andado errante como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo. Como pode? Como pode esse jovem ser assim? Como pode ele amar a palavra de Deus e tê-la mais doce do que o mel? Fazer dessa palavra lâmpada para os seus pés? Ser capaz de odiar os inconstantes porque não obedecem à lei? Ser capaz de dizer que pela leitura da lei ele tem se tornado mais sábio do que os seus mestres, mais maduro do que os mais velhos? Como pode alguém que diz que busca a palavra de Deus com tanta devoção, com tanto amor, se sentir perdido? Como pode alguém que ama a palavra de Deus andar vagando, errante, perdido? Eu estou me dirigindo a você, meu irmão, que ama a palavra, que ama as Escrituras, que quer seguir as Escrituras e que medita nas Escrituras, mas agora está perdido, se sente perdido, anda perdido, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Eu estou me dirigindo àqueles que temem a palavra de Deus, amam a palavra de Deus, amam a Deus, mas estão num momento de um sofrimento, de uma dificuldade tão grande, que se sentem perdidos. Na hora em que você estiver perdido, o que vai te salvar é a palavra que você guardou no coração. Você sabe que quando Jesus estava na cruz, ele lembrou foi de um salmo que ele tinha decorado e que estava guardado no coração dele. Por que a gente precisa amar a palavra de Deus e meditar nessa palavra e guardar em nosso coração? Porque no dia mau, o que vai te salvar é a memória bíblica, é a memória da palavra. Na hora em que a tua mão se levantar para ofender alguém, para reagir de forma equivocada com alguém, é a memória dessa palavra que foi guardada no teu coração que vai te dar prudência e vai te dar mansidão. É a palavra meditada e guardada no teu coração que precisa ser lembrada nas horas da tentação, nas horas em que você for tentado, e há poucos instantes você ter tido uma certeza tão grande de que Deus estava com você, e na hora você for tentado e ser capaz de usar a palavra que foi memorizada em seu coração. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ele foi depois de ter sido batizado por João Batista em obediência à palavra de Deus. E o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, testemunhando o discurso de Deus sobre o Filho, dizendo: este é o meu Filho amado que me dá prazer. E então esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação do diabo é: se és Filho de Deus. Satanás não vai trabalhar nas nossas dúvidas, ele vai trabalhar nas nossas certezas. E ele trabalhou isso até o final do ministério de Jesus, quando ele estava na cruz, quando um dos ladrões lhe disse: se tu és Filho de Deus. O tempo todo, Satanás trabalha com as nossas certezas, mas o tempo todo, Jesus tinha guardado no seu coração a palavra. Por isso, quando Satanás tenta Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: está escrito. E eu duvido muito que naquela hora Jesus tivesse o rolo guardado em algum canto de sua roupa ou de suas vestes. Ele tinha guardado a palavra de Deus em seu coração. Você é regenerado, foi salvo por Jesus, mas se você não ama a palavra, alguma coisa está errada. Não faz sentido. A regeneração gera em nós amor pela palavra. E o fruto dessa regeneração é a nossa devoção a essa palavra diariamente.
Quando a gente encontra uma coisa importante na vida, a gente sempre abre espaço em nossa agenda. Se a gente não consegue encontrar em nossa agenda espaço para meditar na palavra, é porque ela já não é tão importante assim. E o que eu estou tentando dizer nessa noite é de que isto é o mais importante na vida de um cristão. A palavra já não é mais importante para te salvar, meu irmão. Agora ela é importante para te manter perseverante no caminho da salvação o tempo todo. O tempo todo. Ela não é útil apenas para salvar, mas sobretudo para te manter no caminho da salvação. Ah, Jonas, mas eu sei que eu jamais vou perder a salvação. Deus me salvou, eu estou salvo. Eu sei, meu irmão, mas você mesmo salvo pode andar perdido. Você pode andar errante, você pode andar sem saber para onde ir, e você precisa da palavra de Deus, você precisa do texto bíblico o tempo todo falando em seu coração. Talvez seja um absurdo dizer isso, mas a gente pode cantar, falar, defender a importância das Escrituras. E se a gente está no contexto reformado, isso é mais do que uma obrigação, é uma inclinação quase que natural à defesa do sola Escritura. Mas como é um absurdo a gente defender e não se alimentar disso aqui. A grande pergunta é: como pode alguém que ama tanto e que defende tanto as Escrituras se sentir perdido? Veja, versículo 176. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ele sabe que no contexto em que ele está, ele não vai conseguir se livrar se não for pela mão de Deus. Ele está perdido e ele não volta para o aprisco se o pastor não conduzi-lo novamente. Sabe por quê? Porque ovelhas não têm memória suficiente para guardar na memória o caminho de volta do aprisco. Uma vez que ela se perde, ela só pode voltar se o pastor for até onde ela se encontra. Nenhum dos teus esforços serão suficientes para fazer você se voltar para Deus, se Ele não for até você. Ele é o Supremo Pastor. E se Ele está te permitindo passar por uma situação errante, uma situação nebulosa, talvez a melhor maneira de encarar essa situação seja se submetendo à palavra de Deus. Essa palavra que não pode ser esquecida e que faz com que você, na hora do sofrimento, em que as coisas estão completamente confusas, faz você se lembrar do que você nunca poderia ter esquecido, dos teus mandamentos. Quais são as palavras de Deus nas Escrituras que vêm à tua memória nessa hora de sofrimento e de angústia? Quando Jesus estava na cruz, ele se lembrou de um salmo. Qual é o salmo que você tem se lembrado nas horas mais difíceis e tensas da tua vida? Pastor, eu não tenho guardado a palavra de Deus no meu coração. O grande risco que você corre é de andar segundo os teus pensamentos e não segundo os pensamentos da palavra de Deus. Eu queria orar com você nessa noite, para que Deus nos ajude a amar a palavra de Deus mais do que tudo à nossa volta. E amar a palavra de Deus significa trazê-la para o nosso coração. Trazer para o nosso coração. Existe uma amnésia bíblica no contexto evangélico brasileiro. As nossas canções refletem isso. Amnésia bíblica, desconhecimento da Escritura, desconhecimento da palavra. E todas as vezes que isso acontece, o povo de Deus padece. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus,
Em Efésios capítulo 1, versículo 18, a tua palavra diz que o teu servo orou para que os efésios tivessem os olhos do seu coração iluminados. Eles não eram ímpios, Senhor. Eles eram crentes, regenerados. As marcas da salvação estavam ali. Eles tinham fé, amor e esperança. Mas eles não conseguiam enxergar a esperança da vocação em Cristo Jesus. Eles tinham os olhos curados. Não estavam mais cegos, mas precisavam da iluminação do teu Espírito para enxergar a esperança da sua vocação. É isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos ajude a enxergar a esperança do chamamento que o Senhor nos fez. Que o Senhor nos ajude a enxergar o que nós não conseguimos enxergar por nós mesmos. O que nós confessamos depois dessa meditação, Senhor, é que nós, mesmo depois de regenerados, continuamos dependentes da Tua graça e do Teu Espírito, Senhor. Não faz sentido andar segundo o nosso caminho, segundo os nossos pensamentos. Mas a gente tenta o tempo todo driblar a Tua palavra, fugir da Tua palavra, mas se amamos a Tua palavra, se amamos a Tua lei, nos curvamos diante dela, e é isso que fazemos nessa hora. Nos curvamos diante da Tua palavra e dizemos: Senhor Jesus, trata o nosso caráter, trata a nossa vida, faz com que a gente enxergue o mundo à nossa volta que nós não seremos capazes de enxergar se não for pelo Teu Santo Espírito e através de Tua Santa Palavra. Ajude-nos, Pai, a amar a Tua palavra mais do que tudo à nossa volta, ao ponto de absorvermos o texto e pensarmos biblicamente, agirmos biblicamente, julgarmos biblicamente, observarmos biblicamente, aprendermos biblicamente. Molda a nossa mente de acordo com a Tua palavra, Senhor. Molda o nosso coração de acordo com a Tua palavra. Se o meu irmão, a minha irmã que se encontra hoje aqui, salvo, remido pelo Senhor, mas se encontra perdido, sem saber para onde ir, que mais uma vez ele possa aguardar no Senhor e na Tua palavra a Tua ação, Santo Espírito, conduzindo ao aprisco, conduzindo às águas tranquilas. Mas se há entre nós alguém que ouviu a Tua palavra pela primeira vez e foi bombardeado pelo poder da Tua palavra, e sentiu no coração aquilo que os Teus discípulos sentiam quando o Senhor falava, o coração arder, testemunhando que aquilo que está sendo dito é dito pela Tua palavra, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa redimir. Essa é a nossa oração, Pai. Que os nossos corações, curvados como estão, possam permanecer até o céu assim, ouvindo a Tua palavra e obedecendo a Tua lei. E ainda que amando a Tua palavra, obedecendo a Tua lei, se passarmos por sofrimentos e angústias e desertos terríveis, que a gente possa saber, nestas horas, por que foi tão valioso ter gastado tanto tempo meditando a Tua palavra. Somente aquele que gasta tempo meditando na Tua palavra sabe o quanto isso é importante na hora do deserto, na hora do sofrimento e na hora da cruz. Só aqueles que amam a Tua palavra sabem o quanto ela é importante no dia mau. Assim nós oramos, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém.